Nós vamos falar agora de sessão onerosa. O Senado Federal aprovou ontem, em 2 turnos, a proposta de emenda constitucional, a PEC, que vai permitir que o governo federal reparta com estados e municípios os recursos do leilão da sessão onerosa do pré-sal. A expectativa é que 22 bilhões de reais sejam distribuídos entre os entes federativos e o Rio de Janeiro parece privilegiado nesse processo dessa PEC que foi aprovada ontem pelo Senado. Nós vamos falar agora com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com vocês da Rádio Jovem Pan. Bom, eu queria sua avaliação em relação a essa PEC, e São Paulo já vai tomar medidas com relação a isso, porque São Paulo se sentiu prejudicado nessa partilha que está sendo definida, e o Rio de Janeiro é o que vai sair mais privilegiado, né? Olha, Denise, eu acho que a aprovação da PEC hoje no Senado já era esperada, né? A novidade foi os 3%, né, do dinheiro que vai para a União irem para os estados produtores, em particular para o Rio de Janeiro. Eu achei que a medida foi correta, né? Porque, afinal de contas, se você usasse aquele critério dos fundos estaduais e fundos municipais, o Rio de Janeiro, que é o maior produtor de petróleo e gás do Brasil, receberia menos que o Ceará, receberia menos que a Bahia. Aqueles critérios dos fundos, eles estão completamente desatualizados, né? E acabam penalizando municípios que deveriam ganhar mais, estados que deveriam ganhar mais, em detrimento de outros. Então, a maneira de corrigir foi o governo cedendo os 3% que vai para a União daqueles 106 bilhões de reais que devem ser pagos como bônus de assinatura no leilão de sessão onerosa. O fato do Rio de Janeiro ganhar mais que São Paulo, o Espírito Santo, que são 2 estados produtores, eu também acho correto, porque a área da sessão onerosa ela está toda localizada no Rio de Janeiro, né? E então, como critério, o Rio de Janeiro deveria, como foi aprovado no Senado, ser beneficiado com isso, né? Agora, não está resolvida a situação, como você colocou, esse debate para a divisão de royalties, de participações especiais, enfim, de dinheiro do petróleo, da renda do petróleo, é sempre um debate político muito acalorado, né? Porque todo mundo quer pegar o seu quinhão, né? Você lembra que quando foi aprovado o modelo da partilha, em 2010, a grande discussão no Congresso Nacional não é se a partilha tecnicamente era melhor que o modelo de concessão, e sim a grande discussão foi a repartição dessa renda petroleira, de royalties e de participações especiais na época. Tanto que você ainda tem hoje lá no Supremo Tribunal Federal uma ação, né, que está para ser julgada, salvo erro, agora em novembro, se vai mudar essa repartição de royalties, como foi proposto lá em 2010, ou se vai ser mantida a atual divisão, onde o Rio de Janeiro recebe uma parcela maior, né? Então, me parece que agora na Câmara vai ter um debate, evidentemente, você já está falando que São Paulo tende a não concordar, né? E isso pode ter graves consequências, né? A maior delas é você ter que cancelar o leilão esse ano e deixar o leilão para ser realizado ano que vem, o que vai complicar muito as contas, né? Tanto da União quanto dos governos estaduais, como dos municípios. Mais do que os estados, o governo federal está contando muito com esse dinheiro, né? Exatamente, porque lembra, quando o leilão do Sessão Onerosa foi organizado, nem se falava que os estados e municípios iam receber um pedaço disso. Mas quando o governo anunciou essa quantia gigantesca de 106 bilhões de reais de bônus de assinatura, como todo mundo está precisando de dinheiro, né, todo mundo está com uma crise fiscal muito grande, logo os estados e municípios se manifestaram, olha, para aprovar essa mudança lá no Congresso, a gente quer um pedaço. Então o governo federal resolveu que daria 30%, né, desse bônus de assinatura para estados e municípios. Mas é bom lembrar também que tem uma parcela grande desse bônus de assinatura, que é mais ou menos uns 30 bilhões de reais, que vai para a Petrobras, né? Que a Petrobras recebe esse dinheiro em função daquele acerto de contas da sessão onerosa, que também foi feito lá em 2010 e agora acertado esse ano. A Petrobras não tem o direito a receber cerca de 30 bilhões de reais e o governo vai pagar a Petrobras com esse dinheiro do bônus de assinatura. Então, esses 106 bilhões vão ser basicamente divididos entre a Petrobras, a União e os 30% dos estados e municípios. E aí, outra vez, o Rio de Janeiro ontem, acho que foi beneficiado, né? Eu não diria nem que você palavra certa, é o beneficiado. Eu acho que foi uma divisão feita dentro dos critérios, né, que a gente entende que devem vigorar quando a gente está falando de renda de petróleo. Certo, ouvimos Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. É sempre um prazer falar com vocês da Jovem Pan.